10 horas 21 minutos, deixa a gente mudar aqui, 21 minutos. Voltando aqui para o assunto do cenário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid devem ser indiciados ainda este mês em um outro caso. A gente começou o live falando aqui sobre toda a questão do plano golpista e tudo mais, mas agora o assunto é aquele caso da falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19. A apuração é da Jussara Soares e eu já chamo, lógico, os nossos analistas, Théo Cury e Débora Bergamasco. Théo, quero compreender com você, de que maneira deve ser o desenrolar dessa história? A operação que começou lá em maio do ano passado, né, e levou para a prisão o Mauro Cid. E que foi o que deu início à delação premiada dele, que foi firmada depois com a Polícia Federal, escanteando a Procuradoria-Geral da República, que ficou revoltada com isso, por ter sido deixada de lado, e que fez com que avançassem diversas frentes de investigação contra Jair Bolsonaro, militares, ex-ministros do governo, assessores próximos e aliados dele ao longo dos últimos meses, principalmente agora com a deflagração daquela operação que trata da trama golpista. Então, tudo teve início com a prisão de Mauro Cid com relação a esse caso, que era uma tecla que batia sempre o presidente Bolsonaro, à época presidente da República, de que não iria se vacinar, que levantando suspeitas com relação à eficácia da vacina contra a Covid-19, foi muito criticado, isso pegou muito mal, refletiu muito na eleição dele, na tentativa de se reeleger presidente da República, mesmo na parcela da sociedade que apoiava ele, mas que ficou descontente com relação à forma com a qual ele lidou com a condução das medidas sanitárias durante a pandemia do novo coronavírus. Então, essa investigação é a que está mais avançada no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal com relação ao ex-presidente. Diversos depoimentos foram colhidos ao longo desse processo. O próprio celular do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro, embasou grande parte dessa investigação. Trocas de mensagens dele com a mulher, por exemplo, dizendo que não colocariam as filhas deles como cobaias da vacina, porque não tinha eficácia comprovada, e depois a carteira de vacinação deles mostrando que as filhas tinham sido vacinadas, apesar de elas estarem em um estado, a vacina tendo sido aplicada no mesmo dia em outro, enfim, informações que não batiam. A própria Controladoria-Geral da União, nesse ano, concluiu que houve adulteração, sim, mas não se chegou a um responsável por adulterar, a CGU. Obviamente, a Polícia Federal toca uma investigação no paralelo. Fato é que, de todas essas investigações que a gente mencionou, 8 de janeiro, trama golpista, vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre ataque hacker no TSE, que são as frentes de investigação contra Jair Bolsonaro no Supremo, essa é a que está mais avançada até agora e que deve ser concluída em breve. Lembrando que ele falsificou, de acordo com a suspeita da Polícia Federal, essa falsificação teria acontecido para que ele pudesse viajar para os Estados Unidos e não entregar a faixa a Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro do ano passado. Débora Bergamasco, pergunta direta e reta. Falsificar cartão de vacina dá cadeia? Olha, é muito improvável que ele vá para a cadeia, o ex-presidente Jair Bolsonaro vá para a cadeia por conta disso. Mas é claro que só o indiciamento da polícia e depois se isso o Ministério Público achar que tem motivos suficientes, oferecer uma denúncia, se a denúncia for aceita, a justiça julgar e ele for condenado, né? Ou seja, um longo caminho ainda, mas já ajuda a derrubar uma imagem de reputação ilibada, ou cria um caldo de cultura, ou pelo menos uma narrativa para tentar derrubar essa questão. Agora tem que ver qual vai ser o enquadramento, né, que a polícia vai dar a esse caso, se de fato, por quais crimes ele seria indiciado. Olha só, algumas hipóteses aventadas por advogados, juristas, até que saíram na própria imprensa, como por exemplo, prática de falsidade ideológica, uso de documento falso, infração de medida sanitária, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e até corrupção de menores, porque vamos lembrar também que tem
também o cartão de vacina da filha menor de idade de Jair Bolsonaro também teria sido adulterado, Elisa. Operação que foi no dia 3 de maio do ano passado, prendeu Mauro Cid e também busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, no dia que ele afirmou, né? Não me vacinei e nunca disse nada contrário.